Oi, pessoal, como vão vocês? Então, hoje a gente vai ter a nossa aula de língua portuguesa e nós vamos, então, agora ver a análise sintática externa. Nós estudamos até agora a análise sintática interna, que é aquela que ocorre dentro da oração. São os elementos que compõem uma oração. Lembrando que oração é uma frase que contém um verbo. Então, nós vimos os tipos de sujeito, os tipos de predicado, sendo sujeito e predicado os termos essenciais da oração, os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, o pleonástico, o preposicionado, complemento nominal. Vimos também o agente da voz passiva. Então, esses seriam os elementos que são integrantes. Nós vimos também os elementos acessórios, que são o adjunto adverbial, o adjunto adnominal e o aposto. Vimos o vocativo também. Depois de estudarmos todos esses elementos, essas funções sintáticas que compõem uma oração, nós começamos então o estudo da utilização da vírgula em relação a essas funções sintáticas. Aí nós vimos que basicamente a gente não pode usar a vírgula para separar os termos essenciais nem os integrantes da oração, e que ela serve, portanto, para isolar os apostos, os adjuntos adverbiais quando deslocados e o vocativo. Então é super importante a gente saber a análise sintática para escrever corretamente, para pontuar corretamente. Então ajuda bastante também na redação ter esse conhecimento bem afiadinho. O que seria oração? O que seria análise sintática externa? É a análise das funções sintáticas entre as orações que compõem o período composto. Período simples é uma oração só e período composto são duas ou mais orações. Quer dizer, duas ou mais frases que contêm um verbo. As orações são interligadas entre si no período ou por vírgulas ou por conjunções. E as orações que compõem o período composto são as orações com função de substantivo, que são as orações substantivas que nós vamos estudar hoje, as orações com função de adjetivo, que são as orações adjetivas, as orações com função de advérbio, que são as orações adverbiais. Existem 6 substantivas, 2 adjetivas e 9 orações adverbiais. Esse estudo é fundamental para a compreensão de texto, para a interpretação textual, para a utilização correta dos nexos, ajuda demais a escrever bem, escrever melhor. Então, para a gente ver as orações, eu vou compartilhar a minha tela. Opa, cardio não. Então, aqui a lição 7 é toda sobre as orações subordinadas substantivas. Vocês receberam também a última prova da UPF. Eu vou discutir com vocês, vou resolver com vocês a questão 6 e 7, que são questões sobre esses conteúdos que nós já vimos. Aí o restante da prova vocês podem fazer também já para treinando a interpretação de texto. E aí aborda também outros conteúdos que nós ainda não estudamos. Tá? Depois eu vou fazer então a 6 e a 7. Aqui está o material, então, de orações subordinadas substantivas. Eu vou abrir um material para ir anotando, para fazer um resumo conforme a gente for avançando aí na aula. Tá, então, alguns pressupostos que a gente precisa ter em mente. Quando falar em oração principal e oração subordinada, a oração principal é uma oração incompleta do ponto de vista sintático. Falta alguma coisa nessa oração. E ela é completada, ela tem o seu sentido, a sua função completada por uma oração subordinada. Então, a oração principal é uma oração incompleta.
do ponto de vista sintático. Às vezes também do ponto de vista semântico, quer dizer, pelo sentido. Exemplo. É fundamental. É fundamental uma oração, porque é uma frase que contém um verbo, mas veja que ela está incompleta. Ela tem um verbo de ligação e tem um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito, mas ela não tem o sujeito. Tá? Então, falta aqui o sujeito. Por isso, então, é uma oração incompleta do ponto de vista sintático. Aqui, ó, eu vou fazer a mesma oração com a sua subordinada. É fundamental que você preste atenção na aula. Olha só. Opa, ficou aqui em cima. Deixa eu recortar. Editar, cortar. Aqui. É fundamental que você preste atenção na aula. Então, aqui eu tenho um período composto. Como é que eu sei que é um período composto? Pelo número de verbos. O verbo ser aqui é um verbo e aqui preste é outro. Então, é um período composto por duas orações. Elas estão conectadas pela conjunção integrante que. Essa oração aqui que completa é fundamental é uma oração subordinada. Então, essa oração que vem depois da conjunção, ela está completando o sentido da anterior, portanto, essa aqui é uma subordinada. E ali é uma oração principal. Aqui também. Oração principal. Este que aqui já para nós nos familiarizarmos com ele, porque ele vai aparecer bastante nesse conteúdo, é a conjunção integrante. Lembrando que conjunção é uma das classes gramaticais que reúne as palavras que servem para unir orações. Então, essa é a função das conjunções, unir orações. Oração subordinada, então, é aquela que completa sintaticamente a oração principal e completa o seu sentido também. Vou fazer outro exemplo aqui. Ele foi ver se ainda era o rei da selva. Aqui nós temos um período composto novamente, porque eu tenho dois verbos. Foi ver, uma locução verbal, e era o verbo ser. A conjunção é essa aqui. É uma conjunção integrante também. Então, essa aqui, vou botar em verdinho, é uma conjunção integrante. E essa aqui, ainda era o rei da selva, está completando o sentido de ele foi ver. Se eu falar apenas ele foi ver, a gente fica se perguntando, foi ver o quê? Falta, né? Ela está incompleta. Então, aquela lá é a principal, essa é a oração principal, e essa aqui é a subordinada. E aqui, oração principal. Muito bem. Outros termos que a gente precisa ter uma boa noção para estudar o período composto e as orações. Nós estamos no estudo do período composto. Período. Opa, agora vamos botar preto.
para não misturar. Jesus. Período simples é igual a uma única oração. Período composto, uma ou duas ou mais orações. Conectadas por vírgula ou uma conjunção, ou as duas coisas. Se nos exercícios aparecesse oração absoluta, é a mesma coisa que período simples, é a mesma coisa que uma oração. Tá? Então, esses termos vão nos ajudar a compreender. Como eu falei antes na introdução da aula, o período composto, ele pode ser formado por vários tipos de orações. Então, ele pode ser um período composto por coordenação, ou um período composto por subordinação, ou misto. Então, o período composto por coordenação, ele só vai ter as orações coordenadas, que são as orações aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. São 5. O período composto por subordinação, ele vai ter as orações substantivas, adjetivas e adverbiais. Tá? Observação importante. Quando numa questão de vestibular falar assim, qual é a oração que tem função de substantivo, ou qual é a função que age como um adjetivo. É a mesma coisa que oração substantiva, oração adjetiva e oração adverbial. Então, é igual à oração substantiva. Ok? Bom, então hoje, naquele material que vocês receberam, estão as orações subordinadas substantivas. Então, as orações subordinadas substantivas, elas são 6. Eu vou explicar, então, todas elas hoje. É oração subordinada substantiva subjetiva. Agora eu vou recortar aqui e colar, porque vai aparecer 6 vezes. Vai aparecer 6 vezes pretinho. 4, 5, 6. Vamos destacar tudo aqui, passar para o pretinho. Subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva,
e completiva nominal. Completiva. Completiva. Não me corrija, computador. Completiva, mas olha que diabo. Completiva nominal. Ok, então são 6 tipos de orações nas subordinadas substantivas. E elas são bem importantes para a pontuação, para a utilização de conjunções, e elas são importantes para a interpretação de texto também. Caem bastante no vestibular e ajudam na redação. 1, 2, 3, 4, pulei o 5, 6. Então, vamos entender primeiro o nome, tá? Oração subordinada substantiva. Ela é chamada de oração porque é uma frase com verbo. Ela é chamada de subordinada porque ela completa sintaticamente a oração principal. Completa sintaticamente a oração principal. E ela é chamada de substantiva porque ela ocupa um espaço dentro do período que poderia ser ocupado por um substantivo. Então, ela substitui um substantivo. Então, para entender melhor por que ela se chama substantiva, a gente vai ver o seguinte aqui, a gente vai fazer uma comparação. Nós vamos comparar um período simples com um substantivo com, não dá para botar do lado, com um período composto que apresente uma oração subordinada substantiva. Então, período simples é aquele que só tem um verbo. O amor é preciso, é necessário. E aqui é necessário que vivamos o amor. Olha lá. Por que é um período simples? Só tem um verbo, o verbo ser. O amor é o sujeito e necessário é o predicativo. Então, é um período simples com essas funções sintáticas essenciais, sujeito e predicado, um predicativo do sujeito. Olha só. É necessário é uma oração. E o amor é um substantivo com função de sujeito. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Ao invés de eu ter um substantivo, eu vou ter uma oração. O resto é igual. Por que é uma oração? Porque tem o viver aqui, o verbo viver. Então, que vivamos o amor é necessário. Esse aqui é uma oração que poderia ser substituída por um substantivo. É necessário o amor é necessário. Por isso que ela se chama substantiva. Para a gente entender melhor por que ela se chama substantiva, eu fiz uma comparação entre o período simples e o período composto. Muito bem. Então, para a gente fazer a análise das orações subordinadas substantivas, nossa, eu ponho para um lado, aparece bagunça lá atrás, ponho para o outro, aparece bagunça.
gente vai seguir sempre esse raciocínio aqui. Siga esse raciocínio para resolver as questões. E analisar as orações. Então, a primeira coisa que você vai fazer sempre é localizar a conjunção que conecta as duas orações. Depois, você vai analisar os elementos que formam a oração principal, as funções sintáticas, vai identificar as funções sintáticas que compõem a oração principal. Aí você vai observar o que está faltando na oração principal em termos de funções sintáticas. Opa! Descobrir o que... Jesus, onde é que foi meu resumo? Ai, cadê você, meu resumo? O que aconteceu aqui? Aqui, meu resumo fugiu de mim. Descobrir o que falta na oração principal. E aí, esse elemento que está faltando na oração principal vai dar origem ao nome da oração subordinada. Não entendi nada, prof. Tá, então a princípio a gente não entende nada mesmo, a gente vai entender quando a gente for olhar aqui uma por uma. Oração subordinada substantiva subjetiva. Então é aquela que exerce função de sujeito em relação à oração principal. E sempre o conceito vai ser esse. A predicativa exerce função de predicativa em relação à oração principal. Objetiva direta é o objeto direto da oração principal e assim por diante. Tá? Então, eu não vou colocar o conceito, que no capítulo da gramática tem o conceito também. Eu vou explicar aqui como é que vocês raciocinam, como é que vocês devem raciocinar para conseguir fazer essas questões. Então, a oração subordinada substantiva é a mais difícil de todas, porque ela pode se mostrar de algumas formas. Vou botar aqui, então, subitens. A forma mais comum é essa aqui. Você vai visualizar na oração principal um verbo de ligação, mais um predicativo, que geralmente é um adjetivo. Não vai ter nenhum sujeito na frente, ó. Vou colocar um ponto de interrogação aqui. Não há um sujeito na oração principal. Aí você vai ter uma conjunção integrante. Sempre vai ser o que vai estar conectando as duas. E a oração subordinada substantiva, mais a oração subordinada substantiva subjetiva. Então, essa é uma fórmula, tá? Sempre vai ter assim, não vai ter um sujeito na oração principal, vai ter um verbo de ligação, vai ter um predicativo, mais a conjunção integrante que, mais a oração subordinada substantiva subjetiva. Exemplo. É imperioso que o Brasil contenha a pandemia. Eu só penso na pandemia, né? Não tem mais um exemplo diferente. Então, vamos seguir lá o raciocínio que a Pro falou. Primeira coisa é o quê? Encontrar a conjunção. Ah, a conjunção está aqui, sempre vai ser o quê? Só tem um caso que vai ser outra conjunção. Então, vamos achar uma corzinha para colocar aqui no quê? Acha a conjunção.
Depois, olha o número 2. Analisa e identifique as funções sintáticas que compõem a oração principal. A oração principal, geralmente, ela vai estar à esquerda do período. Geralmente, tá? Mas não é 100%. Então, eu vou olhar ali o que tem. É imperioso. É um verbo de ligação. Imperioso é um adjetivo, é uma característica. O que é a conjunção integrante que já foi localizada. Agora, meninas, a gente vai se perguntar o que é que está faltando? O que é que está faltando na oração principal? Olha lá, então essa aqui é a oração principal. Ela tem um verbo de ligação e tem um predicativo do sujeito. E o verbo de ligação sempre liga um predicativo do sujeito a um sujeito. Só que o sujeito não está aparecendo aqui. Não tem um sujeito. Então, olha lá. Descobrir o que falta na oração principal. Falta sujeito. O elemento que estiver faltando na oração principal dará origem à classificação da oração subordinada. Então, ela se chama subjetivo porque ela tem função de sujeito. Ela é o sujeito da oração principal. Então, toda oração que vier depois dessa conjunção aqui, ela vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? Tem tudo em rosa aqui, bem bonito. Então, ela vai se classificar como oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? Beleza. Outra situação, outra fórmula que a oração subordinada substantiva subjetiva pode aparecer na principal é assim. Ó. Você vai ter uma locução verbal. Mais a conjunção integrante que. E mais a oração subordinada substantiva subjetiva. Exemplo. Foi dito que ela não viria à reunião. Foi dito que ela não viria à reunião. Olha, foi dita uma locução verbal. Lembra que locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos indicando uma única ação. Aqui é a ação de dizer. O que é a conjunção integrante? Ela não viria à reunião, oração subordinada substantiva subjetiva. Porque não tem aqui na frente, ó, um sujeito. Não tem um sujeito, só tem uma locução verbal ali, sozinha na oração principal. Está sem sujeito. Então, a oração que vem depois funciona como sujeito da oração principal. Oração, subordinado, substantivo, subjetivo. Outra forma que ela pode aparecer é com um verbo, mais um pronome apassivador. Mais o que é a conjunção integrante, mais a oração subordinada substantiva subjetiva. Observou-se que eles estavam doentes. Observou-se é o verbo mais o pronome passivador. Tô vendo meu nenê chorar. O que é a conjunção integrante. E a oração que vem depois é a oração subordinada substantiva subjetiva. Então são essas. Ah, tem mais uma. A, B, C, D. Um verbo na terceira pessoa do singular. E mais nada de sujeito.
sem sujeito. Mais a conjunção integrante que, mais a oração subordinada substantiva subjetiva. Parece que ele veio. Parece que ele veio. Parece combina com ele. Ele parece. Então, é um verbo na terceira pessoa do singular. Ele é singular. Não tem nenhum sujeito, porque antes do que não tem nada. Então, é um verbo na terceira pessoa do singular sozinho, sem nenhum sujeito expresso. Aí veio o que, e ele veio oração subordinada substantiva subjetiva. Parece. Verbo na terceira pessoa do singular. Porque combina com a terceira pessoa do singular. Ele parece. Que é a conjunção integrante. E ele veio é a oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Então, acabaram-se as orações subordinadas substantivas, que são as mais difíceis. Agora, as outras são muito simples. Oração subordinada substantiva predicativa exerce função de predicativo. Então, o que vai estar faltando na oração principal é o predicativo. Vai ter um sujeito, então a fórmula que vocês podem memorizar é um sujeito, mais um verbo de ligação, mais uma conjunção integrante que, mais a oração subordinada substantiva predicativa. É necessário que vocês façam as pazes. Olha lá então, achei o que é a conjunção integrante, essa aqui é a oração principal, ela tem um verbo de ligação, ela tem um adjetivo, que é um predicativo do sujeito, adjetivo, predicativo do sujeito. Tem o que é a conjunção integrante, e tem a oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Porque o que falta aqui na principal, ó, eu tenho... Ah, eu fiz ao contrário, desculpa. Tava viajando, tava prestando atenção na criança que tava chorando. Foi mal. O amor tem que começar pelo sujeito. É o fundamental é que o amor prevaleça. Ok, desculpa o lapso. Então, o fundamental é o sujeito. É o verbo de ligação. O que é a conjunção integrante. O amor prevaleça, então é a oração predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Porque o que falta aqui, ó, é o predicativo. Eu tenho o sujeito, tenho o verbo de ligação, sempre depois do verbo de ligação vem o predicativo, mas o predicativo não está aparecendo dentro da oração principal antes do que. Agora, a oração subordinada, substantiva objetiva direta, ela vai funcionar como um objeto direto. Então, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter um sujeito, ou ele vai estar oculto. Você vai ter um verbo transitivo direto, mais uma conjunção integrante que, mais a oração subordinada substantiva objetiva direta. Ou então, você vai ter um sujeito, mais um verbo transitivo direto e indireto, mais o objeto indireto, e estará faltando o objeto direto dentro dessa oração principal. Isso é o que vai estar para lá
do que. Para cá do que vai ser a oração subordinada substantivo objetiva direta. Essas duas situações podem ocorrer. Tá? Então, primeira situação. Ele disse que estava cansado. Olha só, aqui está o que é a conjunção integrante. Na oração principal tem ele, que é o sujeito. Tem o verbo transitivo direto, que é o verbo dizer. Quem diz algo, verbo transitivo direto. Tem a conjunção integrante e a oração subordinada substantivo objetiva direta. Ok? Porque olha só, o que está faltando do lado, desse lado aqui esquerdo, em que você tem a oração principal, é o objeto direto. Eu tenho ele, tenho disse. Ele disse. Disse o quê? Que estava cansado. Então, é uma oração com função do objeto direto. Olha que triste, então, pé na bunda. Ele informou a namorada de que não estava mais no relacionamento. Então, aqui é a nossa conjunção integrante que. Perceba que antes dela tem uma preposição. Ah, isso é importante. Preposição. Tá? Então, aqui, quando acontecer isso. Deixa eu ver. Formou a namorada, objeto indireto. De que. Ai. O D é da outra, é da indireta. Aí mais uma viajada aqui. Formou a namorada que não estava mais no relacionamento. O D aparece na objetiva indireta. Dei uma viajada, porque a preposição já está aqui. Então, nós temos ele, que é o sujeito. Informou, o verbo transitivo direto e indireto, porque informa algo a alguém. Tá? Então, aqui é um verbo transitivo direto e indireto. A namorada é o objeto indireto, porque tem a preposição ali com a crase. E o que vem depois é o que está faltando nessa oração. Já que temos um verbo transitivo direto e indireto, ele precisa de um objeto indireto que já está aqui e de um direto, que é essa oração aqui. Oração subordinada, substantivo, objetiva e direta. Ok? Observação importante. Essa é a única oração subordinada que não pode não apresentar a conjunção que. Pode apresentar a conjunção integrante se. Ele foi ver se ainda era o rei da selva. O leão foi ver se ainda era o rei da selva. Foi ver, verbo transitivo direto. Quem vê algo. Uma locução verbal, mas é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Tá? E aqui eu não tenho o que. Ele foi ver que ainda era o rei da selva. Ele foi ver se ainda era o rei da selva. Então, esse se é uma conjunção integrante. É a única das orações subordinadas substantivas que pode apresentar uma conjunção integrante diferente do que. Oração subordinada substantivo objetiva indireta. Tá? Então, essa aqui vai ter a preposição antes. Do que? Vai ter um sujeito, ou ele vai estar oculto, vai ter um verbo transitivo indireto, tá? Ou um verbo transitivo direto e indireto.
vai ter uma preposição, vai ter uma conjunção, que, e a oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Então, primeira situação, com verbo transitivo indireto. Ele gostaria de que informássemos qualquer mudança no cronograma. Olha só, o que é a nossa conjunção integrante? Aqui tem uma preposição, quem gosta, gosta de, verbo transitivo indireto, e aqui está um sujeito. Antes do que, eu tenho o verbo transitivo indireto, mas não tenho esse objeto indireto, tem apenas a preposição. Então, o que vem depois do que é a oração subordinada objetiva e indireta. Olha lá todos os elementos. Ele é o sujeito. Gostaria, verbo transitivo indireto. De, preposição. O que é a conjunção integrante. Informasse-me qualquer mudança no cronograma, é oração subordinada, substantivo, objetiva e indireta. Agora com o verbo transitivo direto e indireto. Ele deu vida de informou a professora de que chegaria atrasado. Olha lá, ele é o sujeito, informou, transitivo direto e indireto, quem informa algo, informa alguém de algo. Verbo transitivo direto e indireto. A professora é objeto direto, não tem a preposição ali, senão teria crase. O de é a preposição. O que é a conjunção integrante. Chegaria atrasado, oração subordinada, substantivo, objetiva e indireta. Certo? Completiva nominal. Ela vai ter uma preposição antes do que. A única diferença em relação ao objetivo e indireta é que ao invés de ter um verbo antes dessa preposição, haverá um nome. Tá? Então, ela é muito parecida com a objetiva e indireta. O esquema dessa oração completiva nominal é sujeito mais um verbo transitivo direto, geralmente, mais um objeto direto, que é ao mesmo tempo um substantivo, um nome, mais uma preposição, mais um que, mais a oração subordinada substantiva completiva nominal. Ele tinha medo de que não passasse no vestibular. O que é a nossa conjunção integrante e aqui tem a preposição. Para saber se é objetivo indireto ou completiva nominal, tem que analisar a palavra que vem antes da preposição. Medo, o medo é um substantivo. Então, essa oração está completando esse substantivo, é uma completiva nominal. Olha o esquema, sujeito. Ele é sujeito. Verbo transitivo direto. Quem tem algo. É um verbo transitivo direto. Medo é o objeto direto e também é o nome de uma emoção humana, então é um substantivo. Objeto direto barra substantivo. De é a preposição.
que é a conjunção integrante. E o que vem depois é a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Já para ir associando com a pontuação, não se separa nenhuma oração subordinada da oração principal com vírgula, com uma exceção, a apositiva, porque ela funciona como um aposto. Como um aposto é uma explicação que fica entre vírgulas, a oração apositiva também é uma explicação que fica entre vírgulas. Então, essa aqui é a única oração subordinada substantiva que apresenta vírgula entre a subordinada e a principal. Pode ser vírgula ou 2 pontos. A única oração substantiva que apresenta vírgula ou 2 pontos. Tá? Existe nesse país uma lenda que ladrão se mata com tiro. Tem um exercício que tem essa frase aqui, não vai ser lenda, vai ser legenda, mas é com esse sentido. E acho que no exercício vai estar com vírgula, não recordo. Bem, tá? Que ladrão se mata com tiro é uma explicação de que lenda é essa. Por isso funciona como um aposto, é a positiva, é a única que tem 2 pontos ou que tem vírgulas. Então aí nós terminamos as orações subordinadas. Eu vou voltar lá no exercício. Gente, bem importante, assim, a Marina me pediu exercício de vestibular. Tem que fazer, claro, tem que fazer. Mas esses aqui, eles são bem importantes para você consolidar o conhecimento. Anotação da aula, para eu não perder depois. Tá, então o que você vai fazer em casa? Em casa você vai ler toda a lição 7. Aqui tem todos os conceitos, tem os exemplos, você vai fazer essa leitura com bastante atenção. Tudo. Vai chegar nos exercícios. Tá, esses exercícios aqui. Oração subordinada substantiva desempenha na frase a mesma função do substantivo. Reescreva a frase segundo o modelo que segue. Detectamos facilmente a existência de um erro, detectamos facilmente que existia um erro. O objetivo desse exercício é você observar, internalizar que a oração substantiva é equivalente a um substantivo. Então, a existência é um substantivo. Que existia é a oração substantiva correspondente. Tá? Então, era urgente a aprovação do diretor, era urgente que o diretor aprovasse. Algumas tribos temiam a chegada do inverno, algumas tribos temiam que o inverno chegasse. Insistiam na participação do aluno, insistiam em que o aluno participasse, e o em é obrigatório. Veja que em mais a é igual a na. Então, quando sair esse artigo aqui do substantivo, vai ficar em. Insistiam em que o aluno participasse. Questões de 4 a 6 é o contrário. Você vai ter a oração subordinada de substantivo e vai transformar em substantivo. Tínhamos interesse em que você colaborasse. Tínhamos interesse na sua colaboração. Faltou o modelo ali. A Erika digitou, esqueceu de colocar. A solução é que você desista. A solução é a sua desistência. O vendedor dava uma garantia que o produto valorizaria. O vendedor dava uma garantia à valorização do produto. Estávamos certos de que você se recuperaria. Estávamos certos da sua recuperação. Dentre as orações destacadas, indique qual desempenha a mesma função que da frase matriz. Então, a frase matriz é: não há dúvida de que Carter conseguiu um bom negócio. Olha só. Sempre que tiver preposição antes do que, você tem que olhar para a palavra que vem antes. Se for verbo, ela vai ser objetiva e indireta. Se for nome, ela vai ser completiva nominal. Dúvida é nome. Então, essa frase matriz é uma completiva nominal. Eu tenho que achar outra completiva nominal. Aqui não tem nem preposição, não pode ser. Aqui tem preposição e tem um nome. Aqui é completiva nominal também. Vou lá marcar a letra B. O vizinho Pires Melo mandou saber se eu queria barganhar a pele da onça.
Lembra que eu falei na aula que o ser é a conjunção integrante que somente aparece na objetiva direta. Então, eu tenho que encontrar outra objetiva direta. Constava também que a Aurélia tinha um tutor. Nenhum dentista nega que a odontologia seja inacessível. Quem nega, nega algo. Verbo transitivo direto, aqui é um objeto direto. Essa é a resposta certa. Por que não é essa aqui? Porque aqui eu tenho um verbo na terceira pessoa, ele constava, e não tenho sujeito. Logo, essa aqui é uma oração subjetiva. Responda de acordo com o seguinte código. Então, você vai colocar a letra A dentro do parênteses, se a oração destacada for subjetiva. Você vai colocar a letra B dentro do parênteses, se a oração for objetiva direta. É verdade que parte da imprensa aumentou muito o noticiário acerca da delinquência. Acho que, olha o que tem na oração principal. É verbo de ligação, verdade, é um adjetivo, uma característica, é um predicativo. Então tá faltando sujeito. Essa oração aqui é subjetiva. Eu vou colocar a letra A. Sabia eu que não tinha mais trança de moça. Sujeito, eu sabia. Saber, quem sabe, sabe algo. É verbo transitivo direto. Essa aqui é uma objetiva direta, letra B. E a mesma coisa você vai fazer nas outras orações. Ó, essa aqui é um pouquinho mais diferentinho, ó. Estamos sugerindo aos nossos fregueses que façam este pequeno sacrifício. Nós, que é o sujeito oculto, estamos sugerindo algo a alguém. É verbo transitivo direto e indireto. O objeto indireto está dentro da oração principal. Falta nessa oração principal o objeto direto. Portanto, a 13 é a objetiva direta, letra B. E assim, ó, perceba que vai ficando cada vez mais difícil. Antes tinha duas, agora já vem 3. Você vai colocar a letra A, se for subjetiva, letra B, se for objetiva direta, letra C, se for objetiva indireta. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é olhar assim, ó. Indireta é a única que vai ter preposição. Essa não tem preposição, essa não tem preposição, essa não tem preposição, essa tem preposição e essa tem preposição. Não tem completiva nominal. Então, essas duas aqui é objetiva indireta. Fechou, já. Objetiva indireta porque tem a preposição antes do que e tem verbo antes dessa preposição. Suspeita e acreditável. O C só pode ser na objetiva direta. Fechamos 3 já. Faltou só essa aqui. Parecia que Marina queria esfolar-se. Parecia é um verbo que combina com ele. Ele parecia. É um verbo na terceira pessoa do singular. E não tem sujeito aqui. Então, essa oração é subjetiva, letra A. E a gente fechou todas, assim, só pelos esqueminhas. Voltou? Será que voltou de onde estava? Não sei. Vamos terminar. Aí eu gravo outra para ver aquelas questões do vestibular.